O presidente Lula decide entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para questionar a derrubada do decreto do governo que aumentava o IOF. O repórter André Anelli traz agora as últimas informações. Afinal, o governo pode mesmo reverter essa decisão no Supremo? André, boa noite para você, bom trabalho. É uma possibilidade, viu, Tiago? Ótima noite para você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula decidiu questionar no STF a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, após uma reunião com o ministro da Advocacia Geral da União, a AGU, Jorge Messias. A linha de argumentação deve ser que o Congresso agiu de forma inconstitucional por infringir a separação de poderes com possível usurpação de competências do Executivo pelo Legislativo. A informação foi confirmada pela Advocacia Geral da União por meio de nota em que reconhece ter iniciado uma avaliação para então saber se existe a possibilidade de judicializar esse caso sobre as medidas que podem ser adotadas para preservar a vigência do decreto que aumentou o IOF. O órgão afirmou ainda que solicitou informações ao Ministério da Fazenda para embasar esses estudos que estão em andamento. O presidente Lula até resistiu num primeiro momento a judicializar a questão do IOF, mas o entendimento é que a disputa eleitoral já foi iniciada e agora a questão é marcar posição sobre o discurso de tentativa do governo de querer taxar os mais ricos para poupar aqueles que são mais pobres. O PSOL já saiu na frente do governo e já judicializou a questão do IOF no Supremo. Na ação, o PSOL sustenta que o parlamento violou a separação institucional entre os poderes e que, com a derrubada dos decretos, compromete a coerência das políticas públicas e a previsibilidade tributária. A legenda diz ainda que os congressistas não apresentaram nenhum fundamento técnico que caracterizasse a exorbitância do poder regulamentar do presidente da República, e isso pode ser usado, inclusive, pelo próprio Palácio do Planalto, Tiago, para, então, embasar essa possível judicialização conduzida pela presidência da República, mas que já é, nesse momento, iniciada pelo PSOL. De qualquer forma, o Supremo vai se manifestar em relação a isso. Agora, André, depois de reuniões com o Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não entendeu a derrubada do decreto do IOF. O encaminhamento da MP estava correto, de uma certa maneira? Pois é, Tiago, é o que garante o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que disse ter ficado surpreso com essa decisão do Congresso Nacional, principalmente depois daquela reunião ocorrida na semana retrasada, no final de semana, mais precisamente, em que Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, disse ter sido um encontro histórico. Então, deixava claro, pelo menos do ponto de vista do ministro da Fazenda, de que não haveria nenhum tipo de problema junto ao Congresso Nacional à medida do governo federal que instituía o aumento do imposto sobre operações financeiras. Diante dessa surpresa que foi então sofrida por Fernando Haddad, ele acabou fazendo novas manifestações nessa sexta-feira, aí em São Paulo, inclusive, ocasião em que ele voltou a defender a taxação do IOF como forma de compensação e também correção de distorções tributárias. Você fala de ajuste fiscal, o cara fica tenso. Quem é que vai pagar essa conta? Em geral, é quem ganha salário mínimo, é o aposentado, é o servidor público, né? É o pessoal da periferia. Essa turma que vai pagar pelo ajuste fiscal. Quando você fala, não, vamos corrigir essas contas, mas vamos chamar a turma da cobertura para pagar o condomínio, aí é um espanto. Aí não é possível. Aí sabe o que acontece? Curiosamente, o ajuste fiscal fica em segundo plano. Ele não é mais interessante. Ninguém mais fala do assunto. E por conta dessas e outras declarações, a relação nesse momento entre Fernando Haddad e o presidente da Câmara, Hugo Mota, encontra-se estremecida. Inclusive, já foi acionado ali um deputado que é muito chegado tanto a Fernando Haddad como a Hugo Mota também, que é o deputado federal Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara,
para tentar apaziguar esses ânimos e retomar o diálogo entre as partes, mas esse diálogo deve ser retomado basicamente só depois que a poeira baixar em relação a esse assunto. Tiago. Saber quando vai baixar, né? De qualquer forma, a gente continua acompanhando esse embate entre os poderes. Até já, André. Chamar a Dora Kramer daqui a pouquinho, né, Dora? A gente vai ouvir o Kobayashi para falar sobre a questão jurídica envolvendo esse ingresso do governo ao Supremo. Agora, o fato é o seguinte, eu te pergunto, Dora, o governo ganha o quê ingressando na Justiça? Só vai ter mais animosidade com o Congresso, não é? Sem dúvida alguma, mas parece que agora, como o jogo já está jogado eleitoralmente, aberto, eu acho engraçado o governo, digamos assim, acusar a oposição de fazer um embate eleitoral, pois se foi o presidente Lula que em fevereiro desse ano, me lembro bem, lançou a campanha, estamos em campanha eleitoral, então ele disse, quem quiser me combater, quem quiser ganhar a eleição de mim, vai ter que trabalhar. E aí o adversário aceitou a luta. E aí está trabalhando exatamente essa a questão. O governo ganha uma marcada de posição, porque agora já não tem ilusão de que tem base aliada, já não tem ilusão de que vai poder contar com esses partidos, vai ter que ir na base do apoio no varejo, quer dizer, apostando ali na defecção dentro dos partidos, não vai ter apoio do Centrão, então precisa marcar uma oposição para não dar a impressão de que está submisso, quando na verdade está ao Congresso, porque quem tem artilharia pesada aqui é o Congresso, não é o governo, tá? Então o governo tem poucas armas, fica com essa história de rico contra pobre, apostando no divisionismo, mais uma vez, contrariando a própria promessa de união e amplitude, então é super incoerente. E não pode ganhar na Justiça? Até pode, porque, de repente, o Supremo pode declarar inconstitucional, mas vai perder na política, ou melhor, já perdeu, porque a derrota, ou as derrotas, já foram impostas. É uma atrás da outra. O Congresso já mandou a mensagem. Então, é uma vitória da Justiça, francamente, nesse momento, no cenário político, é absolutamente indiferente. Ô Kobayashi, para a gente poder entender, primeiro eu queria que você desse a informação que a gente estava falando aqui, que houve uma redistribuição dessa análise, como é que isso vai funcionar, e se, por exemplo, o PSOL já ingressou no Supremo, se o governo também ingressar, é uma decisão só, junta tudo, como é que isso funciona? Olha, Tiago, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal fala que deve haver a união dos processos que são conectados pelo mesmo assunto. Por isso é que agora há pouco é que saiu uma decisão do ministro Gilmar Mendes, que havia sido sorteado para relatar a ação ajuizada pelo PSOL, remetendo o processo à presidência da Corte para analisar se não há a necessidade de mandar esses processos todos para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque lá atrás, quando foram editados os 3 decretos que tratam exatamente do aumento do IOF, decretos, pelo presidente da República, o PL, Partido Liberal, ajuizou uma ação para declarar inconstitucionais esses decretos todos. E já havia sido sorteado o ministro Alexandre de Moraes. Agora, com o ajuizamento do PSOL contra o projeto de decreto legislativo que foi aprovado, e, portanto, contra o decreto legislativo, haveria o mesmo assunto a ser discutido, se aquele decreto era ou não de responsabilidade integral, competência exclusiva do presidente da República ou não. Como é o mesmo assunto que vai ser discutido em relação aos decretos e ao projeto de decreto legislativo, provavelmente o ministro Luiz Roberto Barroso vai remeter tudo isso ao ministro Alexandre de Moraes para um julgamento só, sobre a constitucionalidade ou não, tanto dos decretos que foram sustados, quanto agora do decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional. E isso é um julgamento na turma, julgamento no plenário ou virtual? Não se sabe ainda. Segundo também a nova disposição do regimento interno, os ministros podem colocar isso no plenário virtual, a não ser que haja algum destaque de alguns dos ministros ali para que isso seja levado ao plenário, onde há a troca ali das informações,
informações, das ideias, inclusive com sustentação oral dos representantes do governo e do Congresso Nacional. Ô Dora, mais uma questão que eu queria fazer para você é a seguinte: para você, ainda existem algumas informações conflitantes, alguns ministros ainda divergem desse ingresso ao Supremo, então seria talvez uma forma de pressionar o próprio Congresso Nacional, dizendo, olha, ainda num tom de ameaça, mas o que vai ser primordial? Quem que vai dar a palavra final? Ingressa, não ingressa, sendo, claro, se a AGU disser que existe sim a brecha jurídica para se entrar na justiça. Qual é a decisão política em cima dessa questão jurídica? Olha, vai ficar muito difícil, embora exista essa possibilidade de ser um jogo de pressão, quando o próprio presidente da República empenhou a palavra dele, a ordem para a AGU foi dele. Então, ele recuar agora vai ficar muito ruim. Como ele está nessa vibe de entrar numa medição de forças com o Congresso, pode ser que não haja recuo aí. Agora, de qualquer modo, o PSOL já foi terceirizado essa questão. Quer dizer, se o governo quiser assistir de camarote, dizendo que, de repente, que houve um telefonema do Gumota, do Davi Alcolumbre, que, na verdade, o Congresso recuou e o governo está apostando no diálogo, até pode fazer. Mas aí a ação segue porque o PSOL já fez esse favor, tá certo? O PSOL é aliado do governo e é assim que as pessoas, é assim que a coisa funciona. Os aliados fazem alianças, né? Fazem trabalhos para seus parceiros, é assim que funciona. Então, pode acontecer uma coisa ou outra, o governo manter, ou o governo, nesse meio tempo, olha só, estamos numa sexta-feira, véspera de entrada do recesso do Supremo, quem vai dar as decisões é o presidente, o Luiz Roberto Barroso, que estará no plantão. Então, é aí uma situação um pouco favorável ao governo. Vamos ver, de repente, nesse meio tempo, se produz aí algum tipo de conversa, que eu estou achando difícil, mas na política tudo é o possível, né? Já que a política é a arte do impossível, então pode haver alguma conversa no sentido de o governo não materializar essa ação, mas a do PSOL vai seguir.